O cão de caça da família Baskerville. Eu fui severamente injustiçado por minha família, acusado de um crime que eu não cometi. Eles me levaram à sentença final sem ao menos me ouvir. Fui marcado como traidor e executado, mas agora eu voltei a 40 anos no passado e terei minha vingança contra aqueles que me injustiçaram. E aí, seus malandrinhos, tudo bem com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem aqui no canal. Eu espero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, continuem acompanhando o canal que vem muito ainda pela frente. Então, bora pro vídeo. E no episódio passado, o Prota tinha ido naquela biblioteca, achado aquele livro que ele queria e agora ele estava indo em direção ao escritório do Hugo. Então o Hugo diz: Então, você chegou a algum esclarecimento? Então o Prota diz: Um pouco. E o Hugo dá risada e diz: Então, mas o que você sentiu e percebeu dentro da biblioteca? Aí o Prota diz: Algo quente e afiado, e ao mesmo tempo macio e maleável. Lá ele. Senti algo assim. Esse Prota tá meio estranho, mas beleza. Então Barrymore fica em choque e diz: Poderia ser a aura? E nos é explicado. Aura, a prova de que alguém realmente entrou no mundo da espada. Mesmo prodígios que treinam sem descanso precisam ter ao menos 15 anos para entrar no reino dos experts em espadachins de baixo nível. Então o Hugo começa a pensar e diz: ele é só um garoto de 8 anos. Não, não é possível. Mas, então, você poderia mostrar para seu pai o que é isso? E o Prota diz: Claro. Então vamos chegando até uma arena e lá todos os cadetes estão observando. É o Prota que vai enfrentar algum tipo de criatura. Então Barrymore diz: Chefe, então, como você está pensando em testar as habilidades do jovem mestre? E Hugo responde: Vou mandar uma besta demoníaca adequada para ele. Simples assim. Barrymore diz: O quê? Uma besta demoníaca? Então Hugo fala: Sim, isso mesmo. Deixei essa passar fome para deixá-la um pouco mais sensível, mas já é o suficiente para ver as habilidades desse garoto. Então vemos uma criatura cheia de correntes chegando ali, e ela está furiosa. E vemos que é um orc. Ranking de perigo C. Então os cadetes ficam: Que? Um orc? Não é exagero fazer um garoto de 8 anos enfrentar um orc? Precisa ter ao menos 15 para conseguir enfrentar um. Bem, se algo acontecer, tenho certeza de que os Cavaleiros Guardiões irão interferir. Afinal, isso é uma loucura. Então, o Hugo dá o sinal e o cara solta o orc. E ele está enfurecido e grita: Eu tô com fome, porra! Eu quero leite! E o Prota fica assustado em êxtase, mas ele se prepara. E quando o orc chega com a mãozinha pra perto dele, ele tome. Foi só uma no braço. Corte rápido. E todo mundo fica em choque. Até o orc fica em choque. Afinal, ele acabou de perder o braço. Não é fácil, não. E o Prota já se encaminha pra perna dele. E tchuc de novo. Corte rápido. E o orc cai ajoelhado. E o Prota fala: Agora você vai mamar. E o orc fala: Não, não. Eu não quero leite, não. Eu tava só brincando. Então o Prota pensa: Ele entrou em choque por sentir sangrando pela primeira vez? A habilidade única dos orcs, regeneração rápida, não deve ter ativado ainda. Sem chance que uma besta demoníaca de ranking C ter parado uma habilidade de ranking B+, como a hemorragia do cão infernal. Então vemos que a Gula já estava agindo usando sua habilidade, que é o espaço 2, a hemorragia do cão infernal, B+. Então todos começam a dizer: O quê? Ele tem só 8 anos? Como ele fez isso com esse corpo? É mesmo possível fazer isso sem usar mana? Então o Hugo fica só observando. E o Prota dá uma olhada pra ele e pensa: Ele está dizendo que ainda não mostrei o que consegui na biblioteca. Então vou ter que mostrar como desejar. Então o Hugo fica em choque e Barrymore fica extasiado e diz: Será aquilo? Então o Prota começa a canalizar sua habilidade e diz: Lâmina de aura. E o orc tá lá no chão sem entender o que tá acontecendo. Mas quando ele sente a pressão, ele olha pra frente e tome. O Prota já sai regaçando a cabeça dele. Não deu nem tempo dele pensar direito. E o Hugo fica em choque.
Afinal, todo aquele poder com apenas 8 anos. Meu Deus. Aquilo era uma aura de um espadachim expert de baixo nível. Parabéns, chefe da família. O gênio dessa geração apareceu, diz Barrymore. Então Hugo fala, hã? É isso que você pensa? Então Barrymore diz, mesmo entre todas as famílias do Império, nunca haverá um gênio assim. Pare aí mesmo, mordomo. Olhando de perto, o orc estava um pouco estranho. Hã? A especialidade dos orcs é a regeneração incrível, mas esse não estancou o sangramento. Ele só venceu porque o orc foi muito enfraquecido. Então Barrymore pensa, ele não consegue ser honesto consigo mesmo e ficar feliz pela conquista de seu filho? Então Prota diz, espera, pai. Então Hugo fica na dúvida. Então Prota fala, tem algo mais forte que um orc? E vemos a tela de estatística de um orc. Ranking de perigo, C. Tamanho 2 metros. Localização, terra baixa do Monte Lerogue e Lenor. Forma e cérebro similares aos humanos, designado como uma espécie humanoide. Corpo forte e baixa inteligência. Eles possuem uma taxa de reprodução maior e formam vilas para viver. Seu perigo não é nada menos do que de um dos clãs dos bárbaros. E acabou. Tô brincando, né, gente? Não acabou não, tá muito cedo. Bora. Então todos os outros cadetes ficam em choque, não acreditando no que estão ouvindo. E o Prota pensa, é melhor eu revelar uma quantidade suficiente da minha força. Se eu tiver sorte, minhas conquistas serão reconhecidas e eu terei uma chance de me separar do Hugo. Eu poderia, por exemplo, ser enviado para a selva ou entrar na academia. Então Hugo diz, parece que o orc que vamos capturar em terras tão distantes não é o bastante para saciar a fome do meu filho. O que o Vicker diz faz sentido. Ele tá na idade em que precisa continuar a experimentar combates reais. Barrymore, não há uma fera que capturamos perto da tribo dos bárbaros? Será que não dá pra gente usar ele? Então Barrymore diz, sim, tem exatamente um sobrando. É provável que ele esteja bem sensível por não ter comido nada há dias. Traga-o aqui e vemos aquela fera. Isso aí, sabe como que é o nome? Chupacu. Não, gente, eu tô brincando. Chupacu não existe nessa obra. Só no Brasil. Então toma cuidado. Então os cadetes ficam em choque ao ver aquela criatura. E o Prota fala, é um troll. E vemos aquela criatura imensa em proporção ao tamanho do Prota. Mas ele também tá todo acorrentado. Não sei como que essas correntes aguentam. Mas beleza. Então vemos a cara dessa belíssima fera. E ele fala, eu quero comida. Então o Prota fala, pai, eu posso começar? Então o Hugo fala, sim, agora, comece. Então ele parte pra cima do Chupacu, quero dizer, do Troll. E o Troll vem com tudo, metendo a marretada do Thor. Ele gosta do TikTok. E arremessa a marretada no chão. Mas o Prota desvia habilmente, passa pelas costas do Troll e pensa, ele é muito grande. E tá lá o Troll olhando, pensando, eu não matei ele? Então os cadetes falam, nossa, passou perto, aquela foi uma abertura, mas por que ele não atacou? Então o Gui fala, boa decisão. A habilidade regenerativa dos Trolls é incrível. Então, se não puder causar uma ferida fatal em um golpe, você só estará desperdiçando energia. E o Prota continua desviando de tudo. E o Hugo continua. É por isso que é preciso ter estratégia se quiser caçar um Troll. E o Troll já tá lá meio cansado, falando, essa peste não morre? Parece barata? Aí os cadetes falam, nossa, ele tá desviando de todos os ataques. Será que ele está pretendendo cansar o Troll? Um garoto de 8 anos consegue mesmo fazer um julgamento desses? É assim que são os verdadeiros gênios? Então o Prota pensa, ele é bem lento, por isso não estou me sentindo muito pressionado, mas preciso manter o ritmo, senão minha morte é certa. Se eu revelasse minha verdadeira força, poderia facilmente matar algo como um Troll, mas isso complicaria as coisas, preciso matá-lo da forma mais natural possível. Um método bom para isso seria usar a força do Troll contra ele quando avançar em minha direção.
e tome. Corte rápido. O Prota só dá uma cortada perto do pescoço dele ali e o bichinho já cai. E fica chorando de dor. Ele fala, ai, eu quero minha mãe. E vemos que o Prota arrancou um pedaço de bacon. Na verdade do cupim, né? Arrancou um pedaço de cupim ali dele. E os meninos, os cadetes falam, nossa, o troll foi cortado. Mesmo assim, ele irá se recuperar imediatamente de qualquer coisa que não o mate em um golpe. Como pensei, deve ser impossível matar um troll usando a primeira presa da esgrima Baskerville. Já é impressionante que o garoto de 8 anos tenha conseguido fazer tudo isso. É verdade que é impossível cortar algo tão duro contra o couro dos trolls só com a primeira presa. Mas se eu usasse a habilidade de hemorragia do Beelzebub, o troll morreria depois de um tempo. Mas isso não faz sentido. Beelzebub, Gula, sei lá. Cada hora tá um nome, foda-se também. Então Hugo diz, pode parar agora. Se continuar pode ser perigoso. E o Prota fala, eu quase o derrotei. Acho que poderei descobrir alguma coisa se continuar lutando ainda mais. Se eu não conseguir matá-lo em meu próximo ataque, abandonarei a luta. E o Hugo fica ali só observando o Prota, o que ele vai fazer. Então o Hugo diz, continue. E o Chupacu tá lá, você arrancou um pedaço do meu cupim, agora você vai ver. Então o Prota pensa, quanto poder será que eu devo revelar? E começa a canalizar a aura de novo em sua espada. A resposta para isso já foi decidida. Quero criar um cenário em que parece que recebi iluminação durante o combate e fiquei mais sábio. Então Chupacu tá lá tentando, doido para dar uma marretada do Thor no Prota e grita, eu vou te matar. Então o Prota pensa, estou ansioso para ver a reação do Hugo ao ver isso. E começa a canalizar sua aura preparando sua habilidade. E o Troll tá lá, avança com tudo pra cima do Prota. Só que o Prota usa sua habilidade e foda-se. Então Barrymore fica em dúvida e os cadetes ficam em choque. Dentro da esgrima dos clã Baskerville, de sangue e ferro, a vida de uma pessoa é baseada em uma fórmula. E por volta dos 15 anos que os Baskerville inserem mana em uma espada e emitem uma aura. Então, esse é o ponto que a maioria dos cães de caça aprende a primeira presa da esgrima Baskerville. Mas, pela primeira vez na história do clã Baskerville, a segunda presa que os irmãos só alcançam aos 18 anos foi alcançada por um garoto de 8 anos. Um irregular havia nascido. Então vemos Prota dando risada e diz, parece que eu venci, né? Então o Hugo fica em choque, sem acreditar no que está vendo. O que diabos acabamos de ver? E depois de uma semana, tá todo mundo lá no refeitório, comendo sua mingau de aveia, com a colherinha ali, né? Não sei. E o Prota pensa, não importa o quanto eu coma, não consigo me acostumar com esse cozido de carnes aleatórias. Então o Prota olha ao seu redor e pensa, eles têm ficado longe de mim desde aquele dia. Bem, acho que é o esperado entre os Baskerville onde a força é tudo. Ver o Hugo surpreso foi incrível. Patriarca, o jovem mestre Vicker já foi para o quarto. Patriarca, e vemos que o Hugo tinha ficado em choque. Então o Prota pensa, o poder que revelei a todos foi a segunda presa Baskerville, a força de um espadachim de nível médio. Minha verdadeira força é a quinta presa Baskerville, a forma aproximada de um graduado de ranking baixo. Incluindo a habilidade do Troll que consegui, provavelmente sou mais forte que um graduado comum. E vemos espaço 3, Ultra Regeneração do Troll, C+. Essa era o espaço que tava aquela regeneração daquele rato, né? Mas eu acho que como essa habilidade de regeneração ela é superior, então ela tipo substitui, né? Enfim, o Prota diz, nossa, meu apetite com certeza aumentou depois que eu consegui a Beelzebub. Então vemos alguém chamando, ei, E vemos que são os trigêmeos. Então o Prota fica irado e pensa,
O que esses desgraçados querem? Será que peguei muito leve com vocês no passado? Foi isso? Então eles dizem: não, não, não é isso. Só que queremos dizer que foi muito legal como você matou o Cerberus e o Troll. E o Proto até cospe a comida da boca sem acreditar no que tá escutando. Porque em sua vida passada eles eram bem escrotinhos, né? Mas agora eles estão sendo bem amigáveis com ele. Então, eles vendo que o Proto cuspiu a comida pra fora, falam: ei, espere, tá tudo bem? Vicker? Então ele pensa: o que eles estão tentando ser meus amigos? Ou será que estão tentando me enganar? Bom, eu tenho arrepios, não é uma boa sensação. Talvez eu bata neles primeiro e pense depois. Só que quando ele estava pensando nisso, Barrymore aparece atrás dele dizendo: jovem mestre Vicker. E o Prota fica em choque porque não conseguiu sentir a presença do Barrymore. Então ele diz: sim, Barrymore, aconteceu algo? Então Barrymore coloca a mão em seu óculos e diz: então, jovem mestre, você precisa visitar o patriarca agora mesmo. Entendeu? Então o Prota fala: o quê? Agora? Então vemos um castelo e uma carruagem chegando. E essa é a casa Baskerville. Mas esse estandarte é de outro clã. Então alguém diz para o Hugo: nossa, mas já faz tempo, hein? Vejo que o Sir Hugo ainda continua o mesmo de sempre. E nos é apresentado: encarregado do líder do clã Morg, Adolfo Morg. Espero que o evento anual deste ano acabe sem muitos problemas. Então Hugo diz: bom, o treinamento em conjunto acabou sem que muita coisa acontecesse, não foi? Então o Adolfo diz: ano passado não houve alguns gravemente feridos de ambos os clãs? Se isso não é um problema, então o que seria? Então Hugo salta veias na sua testa de nervoso e diz: chamaram um mero arranhão de ferida grave. Parece que as crianças do clã Morg são bem dramáticas, hein? Então o Adolfo fica possesso de raiva e diz: bem, isso pode ser porque nós do clã Morg somos prestigiosos e elegantes. Então os dois indivíduos começam a emanar uma aura intensa um sobre o outro. E nos é explicado: o prestigioso clã mágico, o clã Morg, e o clã espadachim Sangue de Ferro, o clã Baskerville. Os dois clãs nem sempre tiveram atritos um com o outro. Magia e espada são existências complementares, ou seja, um depende do outro. As palavras do imperador há 2 gerações atrás. Com estas palavras, o clã Baskerville e Morg começaram um processo de treinamento em conjunto. Apenas as crianças entre 8 e 15 anos participavam. O evento anual dos clãs sempre começaram em um bom clima. Mas, em algum momento, um conflito emergiu. No território entre os clãs, um conflito de quem era o dono da mina de rubi se instaurou. E com isso, o relacionamento entre os líderes dos 2 clãs foi distorcido. Mas, por causa das ordens do imperador, o treinamento em conjunto continua. Portanto, alguém que não era o líder do clã Morg, seu irmão mais novo, Adolfo, começou a visitar o clã Baskerville como seu encarregado. Então Adolfo diz: é mesmo? Eu ouvi que alguém bem talentoso apareceu entre os Baskerville dessa vez. Um gênio que só aparece a cada 100 anos, vindo do clã Baskerville. É uma grande sorte para o Império. Então Hugo fala: então, sobre isso, não é algo que você precisa elogiar tão grandemente assim. Aí Adolfo fala: em pensar que esse desgraçado astuto iria realmente reagir aos elogios ao seu filho, que é incomum. Porque geralmente o Hugo ele é bem sério, sabe? Ele não demonstra emoções assim com os familiares nem nada. Tanto que a maioria dessas crianças é tudo filho dele. Então, tipo assim, sabe? Ele é muito rígido. Até tem algumas falas que são traduzidas como ele chamando o Prota de filho, que no caso tá traduzido errado. Ou o Prota chamando ele de pai, que às vezes eu vou ler sem querer errado, porque ele não fala isso. Geralmente o Prota chama ele de patriarca e o Hugo chama ele de Vicker. Então vamos voltar onde estamos. Adolf fala: acho que podemos chamar isso de sorte dupla. Um gênio também apareceu em nosso clã Morg. Camus, entre e venha dar os seus cumprimentos.
Então vemos alguém chegando. É uma garota. Então o Hugo fica observando. Então Adolf diz: a filha da minha irmã mais velha, a líder do clã Raspan. O nome dela é Camus, de Aquário. Não, né, gente? Eu acho que eu tô na obra errada, desculpa. Aqui a gente não tá em Cavaleiros do Zodíaco. Enfim, criança, você não deveria cumprimentar o líder do clã, mas ela fica resoluta e diz: Senhor, você é o ladrão que roubou a nossa mina de rubi, certo? Por favor, nos devolva. Aquela mina é nossa. Então Hugo fica só observando e diz: ladrão? Então Adolf diz: sua pirralha, o que você está fazendo? Falando isso do nada? Então ela diz: mas isso é o que você disse, tio. Você disse que o patético barbudo roubou nossa mina. E o Adolf diz: quando foi que eu disse isso? Ela falou: na carruagem, antes de virmos pra cá. Acho que tem 1 hora e 42 minutos. Então o Hugo começa a ficar nervoso e diz: um patético barbudo? Então Adolf fala: parece que houve algum tipo de mal entendido. Então o Hugo fala: bem, o que uma filhote saberia, não é verdade? Não precisa tentar dar desculpas sobre as políticas de educação do clã Morg para mim. Então ela grita: me devolvam meus rubis. Eu nem consigo conduzir a minha pesquisa porque estamos sem rubis. Então Adolf fala: Camus, calma. Então Hugo fica resoluto de ódio e diz: pare. Parece que o clã Morg não ensinou coisas como educação para suas crianças. Então Camus fica na dúvida e Adolf diz: o que você está dizendo para uma criança? Poderia ser que o Santo da Espada do Império está planejando oprimir uma mera garota de 8 anos? Então alguém fala: acho que no clã Morg eles não ensinam as crianças a não cobiçar as coisas dos outros, não é mesmo? Então vemos que é o Prota acabou de dizer isso chegando na sala, junto com Barrymore. Então Barrymore diz: Patriarca, o jovem mestre Vicker está aqui. Então Adolf diz: pensa, aquela criança é o talento dos Baskerville. Então ele vai olhar para sua sobrinha e fala: cadê ela? Mas ela já está lá de frente com o Prota e fala: ei, o que você acabou de dizer? Aí ele pensa: Camus? Sem chance, não é possível. Então ela fala: o que há com essa cara de idiota? Aí ele pensa: a Imperatriz Sangue de Aço do clã Morg. Esta é a Camus Morg, quando criança. Mesmo entre os inúmeros arquimagos que se originaram do prestigioso clã Morg, ela foi a única chamada de gênio de todos os gênios. Durante seu auge, ela subjugou todos os monstros e bárbaros da montanha Lerrogue sozinha, e o jeito que ela os empalou e queimou todos para formar a fronteira imperial de cinzas e sangue se tornou famosa. Sem falar de sua aparência bela que deixou a sociedade do mundo extasiada, e que foi mais que o suficiente para manipular os imperiais, tanto que ela começou a ser chamada de Avatar de Autoridade. Mas esta história está muito longe do futuro. Agora mesmo, ela é apenas uma jovem de 8 anos. Então ela diz: porque a mina de rubi é sua, ela nos pertence. Então o Prota fala: você deve ter se esforçado bastante viajando até aqui só para falar essa asneira. Então os dois patriarcas, o Hugo e o Adolf, estão só observando. Então ela fala: você acabou de dizer que eu estou falando asneira? E o Prota fala: sim, você está exatamente fazendo isso agora. Então ela já começa a invocar sua magia e diz: então eu vou te ensinar porque a mina de rubi pertence aos Morg. De um jeito fácil, bem fácil, para que seu cérebro minúsculo possa entender. E o Prota fica observando para ver o que ela vai fazer. E pensa: isso parece bem divertido. Então vemos que ela faz tipo uma maquete com a sua magia. Então até seu tio elogia. Então ela fala: agora, fazendo assim, até mesmo uma criança tão ignorante quanto você conseguirá entender. Então o Prota pensa: um modelo feito de gelo? Eu pensei que iríamos lutar ou algo assim. Bom, vamos ver. Então ela diz: primeiro, as fronteiras entre os Morg e os Baskerville ficam aqui, também conhecida como
Área de segurança conjunta. Você deve saber que essa mina aqui é de onde vêm os rubis de mais alta qualidade, certo? O problema é que a entrada dessa mina é localizada na superfície do território Morgue, enquanto o subsolo está localizado no território Baskerville. Como pode ver, a mina é estruturada de um jeito que os Baskerville não conseguem minerar os rubis sozinhos. Isso significa que a mina de rubi deve pertencer a nós, o clã Morgue. Contudo, vocês estão forçadamente insistindo que nós estamos invadindo o seu território e interferindo em nosso trabalho. E vocês até mesmo estão rejeitando a oferta de pagarmos um arrendamento de território. Então o Adolf fala: ó, minha pequena sobrinha é tão inteligente. Então o Vicker fala: o minério chamado rubi é utilizado frequentemente como ingrediente mágico. E definitivamente não há qualquer uso preciso para os rubis que os Baskerville mineram. Então ela diz: exato. Mas o Prota fala: mas um arrendamento de território? Parece que o seu maior desespero é que ninguém do território Baskerville é idiota o suficiente para arrendar seu território em troca de meros trocados. Então ela fala: o quê? Você disse que os Baskerville não possuem qualquer interesse útil nos rubis? Aham, nós só nos importamos com o território. E é por isso que estamos falando para vocês não entrarem no nosso território. Então Adolf não acredita no que acaba de escutar e Hugo só fecha os olhos em sinal que está concordando com tudo que o Vicker está dizendo. Afinal, os únicos que estão chateados por não terem os rubis são vocês, não é verdade? Então a Camus fica nervosa e diz: certo, eu vou te mostrar de um jeito ainda mais certo do porquê os rubis pertencem a nós. Essa é a sua terra e deste lado é a minha terra. Então ela estica seu braço. Agora, de quem é esse braço? E o Prota fala: está perguntando de quem é o braço quando seu braço passou para o nosso território? Então ele agarra o pulso dela e diz: obviamente, é minha agora. Então ela fica até coradinha sem entender o que ele está falando e diz: ei, o que você está falando? Por que eu sou sua agora? Você é tão idiota? Então o Prota fala: quem disse que você é minha? E ela fala: hã? Então ele puxa sua adaga. Barrymore e Adolf ficam em choque sem saber o que ele vai fazer. Então o Prota, com uma cara de pescotapa, diz: eu estou falando do seu braço. O seu braço agora é meu. Então ela fica sem entender e fala: do que você está falando? E o Hugo fica em choque. Afinal, se o Prota fizer qualquer tipo de coisa que ameace o clã Morgue, isso resultará em um conflito de clãs. E não vai ser nada fácil acabar com isso. Então ela começa a gritar: socorro, tio, socorro! Então Adolf, moleque, se afaste da minha sobrinha agora, exalando uma aura muito ameaçadora para atrás do Prota. O Prota, sentindo aquilo, solta ela. Então ela sai correndo pros braços do tio para chorar e fala: tio, meu braço. Então Adolf fala: chefe do clã, o que é isso? E o Hugo fica apenas em silêncio, apenas olhando. E fala: Vicker, acho que sua brincadeira foi longe demais. Então o Vicker fala: minhas desculpas. Esse tipo de brincadeira é normal entre os irmãos do clã. Então... Aí ele mostra que era uma faca de borracha. Aí o Adolf fala: o quê? Um brinquedo? Por que existe um brinquedo desses? Então o Prota se curva e diz: não queria fazer ela chorar. Peço desculpas, representante do chefe do clã. Nós brincamos com coisas como essa desde pequenos aqui no clã Baskerville, então... Aí o Adolf diz: o quê? Brincar com uma coisa dessas? Então Hugo diz: não acha que tá sendo protetor demais só por uma brincadeira entre crianças, representante do clã Morgue? Já pensei em algo, de minha parte, para a situação da mina de rubi. Acredito que o clã Morgue vai gostar também. Então, vamos nos apressar e acabar com essa competição amigável. Então a Camus olha para ele chorando e diz: você... não vou te perdoar. Você não vai se safar dessa. E o Prota fica apenas sorrindo para ela. Afinal, ela nem representa perigo. E vemos. A competição amigável entre o clã Baskerville e o clã Morgue começou. Crianças de 8 a 15 anos se juntam em um único lugar para testarem suas habilidades. Comparado às crianças de 8 anos que competem em sensibilidade, a mana ou teoria, os duelos das crianças de 15 anos recebem mais atenção. Mas este ano,
Toda a atenção estava em outro lugar. Do prestigioso clã mágico Morg, Camus Morg, e do clã espadachim de sangue e ferro Baskerville, Vickers Van Baskerville. Eles aceitaram a oferta do clã Morg e utilizaram as regras de treino prático. Dá para ter um duelo entre as duas estrelas em ascensão dos dois clãs. Então vemos o sino batendo e significava que ia começar. Se prepare, eu nunca pego leve em minhas batalhas de verdade, disse Camus. Falando uma língua lá que eu acho que é tipo recitando magia lá, não sei em que língua que é essa, beleza? Aí até os cadetes do clã Morg ficam, o quê? Isso é tetracanalização? E vemos ela toda estilosa lá com sua magia. E pensar que ela consegue lançar até 4 feitiços ao mesmo tempo, sendo que até crianças de 15 anos têm dificuldade, como esperado da gênia do clã Morg. Então ela termina de recitar sua magia e as lança, mas o Prota consegue desviar de todas elas bem fácil. Então ele diz, é bem chamativo, mas acho que seria melhor você focar em cada feitiço individualmente. Então ela fica nervosa e diz, e o que você sabe? Você é só um verme que nem entende de magia? Então ele estava chegando muito perto dela, ela usa parede de areia. Então ele mete a bicuda e fala assim, me chamar de verme é meio demais, não acha? Então ela fica surpresa por ele ter quebrado. Não acredito que a parede de areia se quebrou tão fácil. Esse é o poder do Rio Stige do clã Baskerville? Eu fui descuidada. Então ela fecha os olhos com medo. Mas quando ela abre e viu que não aconteceu nada, ela fica na dúvida. Só que o Proto tá lá. Tome. Dá um peteleco no meio da testa dela que a menina voa. E o Adolfo fala, o quê? Um peteleco na testa? E o Hugo fica apenas observando. Então ela diz, um peteleco na testa? Tá pegando leve comigo mesmo, como uma sua oponente? Não vou te deixar safar disso. Então Prota aponta pra testa dele e fala, parece que o que eu fiz ainda dói, hein? Não acha que é melhor acabar com a batalha assim? Com a minha vitória antes de te deixar ainda pior? Então ela, com lágrimas nos olhos, diz, parede de areia dupla! Hahaha, são 2 dessa vez. Aposto que não vai conseguir quebrar isso. E Prota pensa, dá pra dar uma volta. Não é meio inútil isso. Eu acho melhor brincar um pouco com ela. Ele larga sua espada e mete o murro na parede, quebrando as duas e chegando de frente com o rosto dela. Então ele diz, agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A mão que passou por essa parede, de quem você acha que é? Aí ela fala o quê? Então ele diz, a resposta é do mais forte. E mete outro peteleco na testa dela e a menina cai no chão. E fica com um galo e começa a reclamar de dor. Então ela diz, vou te matar! E lança uma magia de fogo. E o Prota fala, pensei que ela desistiria se eu machucasse ela um pouquinho. E mesmo difícil lidar com crianças, hein? Se eu quisesse matar ela, poderia fazer isso num piscar de olhos. Mas se eu fizesse isso agora, causaria um problemão. O que eu preciso fazer para acalmar ela? Então ele olha à sua volta e vê 2 outras pessoas que estão batalhando. E pensa, nesse tipo de situação, a melhor coisa a fazer é lidar usando outra pessoa. Então vemos que tem 2 pessoas batalhando. E o do clã Baskerville diz, vou cortar toda essa sua magia de merda. E o Prota pensa, uma batalha entre um mágico burro, usando fogo demais, e um espadachim idiota, cortando magia de qualquer jeito. Isso talvez seja útil. Então a Morg diz, por que não tá acertando, hein? Seu merda, para de ficar correndo e luta comigo agora. Então ela preparando sua magia. Então vemos aquele figurante que estava lutando atrás do Prota. Vamos ver se você consegue cortar isso também. Então o espadachim que estava lutando com ele diz, manda ver, manda ver. O Prota pensa, agora. Então ele diz, Camus Morg. Ela fala, o quê? Você deveria se preparar. Um feitiço de proteção agora mesmo. Ela fala, o quê? Então todos começam a olhar. Até o Adolfo levanta a cadeira e fala, não! E vemos aquela grande explosão. Então todos os membros do clã Morg estavam aguardando e dizendo, nossa, o que será que aconteceu com a senhorita Morg? Será que ela está bem? Então seu tio Adolfo grita, Camus, Camus, você está bem? Então, no meio da fumaça, ela pensa, essa voz é do meu tio.
Mas o que eu faço? Consegui bloquear o dano daquela magia com uma proteção mágica, mas a magia de fogo queimou todas as minhas roupas. A fumaça está me cobrindo, então ainda não conseguem me ver. Mas se a fumaça se dissipar e as pessoas me virem, com certeza serei humilhada. Alguém me ajuda, por favor. Então vemos alguém chegando, e esse alguém é o Prota, que joga seu casaco, sua roupa pra cima dela e diz: Toma. Então ela fala: O quê? Você? Então ele fala: Anda, veste isso. Então ela diz: Por que está sendo legal com a sua inimiga? E aí o Prota responde: Se não quiser, vou pegar de volta. Ela fala: Não, não é isso. Mas agora você está sem camisa. Então ele diz: Não me importo com essas besteiras. Então ela pensa: Qual o problema desse cara? Por que ele está sendo tão legal comigo? Ei, seu braço está sangrando. Então ele diz: Ah, foi só um arranhão em um corpo fortalecido pelo Stige. O fragmento da espada daquele cavaleiro idiota ainda tinha aura. Então vemos os membros do clã Morg chegando e vendo os dois. E o Prota tá shapeado, o garoto tá brabo. Então seu tio fala: Nossa, ainda bem, ela está a salvo. E o Hugo apenas fica em silêncio. Então um do clã Baskerville diz: A garota lá embaixo, dos Morg. Mas quem está sangrando é o jovem Vicar. Então não temos como saber se ele perdeu ou venceu contra a garota. Mas do que isso tem a ver agora, né? Afinal, ele tem um corpo tão incrível, então um arranhãozinho não deve ser nada. Provavelmente é por causa da bênção do rio Stige que ele recebeu. Considerando aqueles músculos, ele com certeza também andou treinando bastante. Um talento incrível para alguém com apenas 8 anos. Então vemos Adolf abraçando sua sobrinha que está em lágrimas. E depois disso tudo, vemos Hugo e o jovem Vicar andando no corredor. Então Hugo diz: Então, como foi seu duelo contra a jovem filha do clã Morg? E o Proto responde: Foi divertido. Consegui entender o significado do evento de novo. Aí o Hugo diz: Um duelo contra um mago é bem diferente de um duelo contra um espadachim. Por que não atacou direito? Então o Prota responde: Eu só hesitei porque nunca tinha enfrentado uma garota antes. Então Hugo responde: Hesitar em batalha só te fará ser ferido. Que essa ferida possa ser uma lição boa para você. Então o Prota fica na dúvida e pensa: O quê? O Hugo está se preocupando comigo? Não me lembro bem como ele era durante minha infância. Ele sempre foi uma entidade fria e brutal. Existe um rumor de que a personalidade dele acabou daquele jeito por ter perdido a primeira esposa e o filho mais velho de uma forma terrível. Bem, não que eu saiba, né? Então Hugo diz: O que você acha sobre a mina de rubis? E o Proto responde: Acho que é melhor entregar ela para eles. Então Hugo questiona: O quê? Abandonar o direito de minerá-la? Mas por que você fala isso? Então o Prota diz: A tarefa do nosso clã é desenvolver e expandir as fronteiras. A montanha das Presas Vermelhas, onde ficam os veios de rubi, fica abaixo do Monte Lerogue e Lenor. As criaturas demoníacas e os clãs bárbaros lá são nosso problema. Se usarmos o clã Morg, podemos minimizar os danos que teríamos com o desenvolvimento. Então Hugo responde: Essa é a resposta que eu esperava de você, Vicar. Muito bem. Depois de obter os direitos da mina de rubi, os Morg colocaram um número considerável de pessoas no local. Isso significa que só precisaremos provocar as criaturas demoníacas e bárbaros por lá. Poderemos lidar com todos os problemas de uma só vez. Então Hugo, com uma cara bem pescotapa, diz: Parece que os rubis ficarão ainda mais vermelhos quando forem banhados com o sangue dos Morg. Quando isso acontecer, até o patriarca dos Morg se arrependerá de pisar em nosso território. Sua estratégia bateu 90% com o meu plano. Então o Prota pensa: É claro, esse plano foi montado por você mesmo. Eu recebi a tarefa de atrair as bestas e bárbaros até o Monte Lerogue. Então eu acho que também deveríamos ficar de olho na movimentação do clã Morg. Então Hugo diz: Não precisa se preocupar com isso.
O número de cães de caça que enviamos para se infiltrar lá aumentou gradativamente. Então eles continuam andando e o Adolfo os chama. Ei, vocês chegaram. Ei, patriarca. Então eles olham para o Adolfo e ele diz: será que podemos conversar antes de ir embora? E vemos que a Camus está toda coradinha atrás do seu tio. Então Hugo diz: representante do patriarca Morg, tem alguma coisa a me dizer? Então Adolfo diz: só temos um assunto importante a discutir por enquanto. Na verdade, os Morg também contemplaram várias formas de resolver o problema da mina de rubis da forma mais amigável possível. O aluguel do território é só um dos muitos itens que é preciso resolver. Então Hugo fala: mas e então? O que eu ganharia ao abrir mão do meu território? Então Adolfo diz: que tal um noivado? E ele fala: o quê? Noivado? Sim, estamos propondo unir os Morg e os Baskerville através de um garoto e uma garota. Então Hugo pergunta: e quem seriam esses dois? Adolfo responde: que tal o filho mais velho dos Baskerville e a minha sobrinha, a filha mais velha dos Morg? Então Camus fica na dúvida. Sei que posso parecer parcial por ser tio dela, mas essa garota é incrível, desde a aparência até a inteligência. Ela não tem defeitos. Tenho certeza de que ela será uma ótima companheira ao sucessor do clã Baskerville, que é chamado de Pequeno Sol. Então Hugo diz: mas meu filho mais velho vai fazer 25 anos este ano, então a diferença de idade é bem alta. Então Adolfo diz: 8 e 25. Não é só uma diferença de 17 anos? Isso não é nada demais. Então a Camus diz: não, eu não irei me casar com alguém que seja mais fraco do que a minha mãe. Então Adolfo a tranquiliza: ei, Camus, calma. Se você quiser se casar com alguém mais forte do que sua mãe, você ficará solteira para sempre. Então ela diz: eu só estou analisando o potencial deles. E odeio uma diferença de idade tão grande assim. Quero me casar com alguém da minha idade ou mais novo. Então Hugo fala: ei, garoto, isso não é um buffet, sabia? Então ela diz: eu sei, mas também não saio comendo qualquer coisa que me oferecem. Então ela fica toda coradinha e olha pro Prota e diz: eu... Então os dois ficam só observando ela. E ela continua olhando pro Prota e ele sem entender nada. Então Adolfo fala: talvez... Começa a cochichar: você... Pare, você não pode ser tão tola. Ele não é um puro sangue, é só um filho ilegítimo. Até um dragão mestiço é só um dragão mestiço. Então Hugo pensa: as palavras dele estão me deixando muito nervoso. Então ele responde: bem, além disso, o pensamento dos indivíduos não é importante para o noivado? Então, Vicker, o que você acha sobre isso? Então a Camus toda coradinha olhando para ele esperando a resposta. E ele bem resoluto diz: bom, é isso que eu acho. Então Adolfo diz: o quê? Esse pirralho? O que ele está pensando? E acabou. Gente, obrigado por quem ficou até aqui. Se estiver gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreva se ainda não é inscrito. Se puder deixar aquele comentário para fortalecer o canal, eu agradeço demais. E valeu, gente, até a próxima. Muito obrigado e falou.